trabalho que a gente fez conclusão de curso, que é o controle de trajetória do dirigível, como trabalho de graduação de engenharia da computação, sexto ano. Uma agenda que nós vamos falar aqui é dos orientadores, os objetivos, arquitetura da solução, equipe e futuro e melhorias no projeto, no protótipo do trabalho. O trabalho foi de orientação do Carlos Alberto Pegou, e do Alexandre Brincalé. Antigamente nós tínhamos Professores ou mestres. Como objetivo, como nasceu esse trabalho? Qual foi o objetivo? Esse trabalho nasceu com uma ideia que a gente teve no ano passado, no ano, de estar trabalhando com o LabVIEW. Trabalhar com o curso da NET, o professor Brincalé tinha dado essa ideia de entrar no concurso. Quando ele apresentou a ideia, já não tinha mais tempo hábil para isso. Então a gente acabou levando essa ideia do ano passado para esse ano como trabalho de conclusão do curso. O dirigível é aquele que a gente sempre vê, tem no aeroporto, é muito comum, aqui em Congonhas ele fica lá naquele salão principal, tem um banner. A gente resolveu fazer uma coisa um pouco diferente, lá no controlezinho remoto da nossa. Então aqui a gente fez um dirigível controlado por LabVIEW, ou seja, por um computador, através de radiofrequência, é enviado o sinal para um PIC. Através do serial, a gente envia para um decodificador de radiofrequência RF, ele transmite para o balão tem um PIC, tem um computador PIC, onde ele controla dois motores, direito, esquerdo, e um servomotor que faz os movimentos de subida e descida. Quando ele está para baixo, o balão sobe, quando ele está para cima, o balão desce pelo fluxo do ar. Também foi implementado dois sensores, dois tacômetros, em cada motor, para ele ter a rotação e a velocidade, a gente traduz em velocidade, mas as rotações por minuto de cada um desses motores. Do lado do computador, ele tem uma alimentação 5 volts, e no dirigível são duas alimentações, uma de 4,5 volts, 3 pilhas pequenas, alimentando o PIC, e o drive, a ponte H, e uma alimentação 3,6 volts, alimentando somente os motores. Isso devido ao consumo dos motores, para ele não ter problema, então a gente tem uma alimentação especial somente dos motores. Esse trabalho ele integrou diversas disciplinas que a gente teve durante o ano, durante o curso. Programação em LabVIEW, arquitetura de microcontroladores, controle e circuitos elétricos. Diversas disciplinas que a gente teve durante 6 anos de curso, a gente integrou num único projeto, que é o final do curso. Dentro das características, o balão é confeccionado em uretano, um material mais resistente, tem aproximadamente ali dentro 1 metro cúbico de pressão de hélio, que deve dar uns 120 litros de hélio. Foi feito o desenvolvimento em LabVIEW, controle de direção, direita e esquerda, subida e descida através do servo, e a comunicação por radiofrequência. A radiofrequência testes tem datasheet, alguns testes, mais de 100 metros em ambiente aberto. Mas se a gente usar 100 metros aqui com o balão desse, estava perdendo o balão devido à ação do vento, que é muito sensível. Então ele acaba sendo mais totalmente utilizado em ambiente fechado. Então um equipamento muito leve. Propulsão por 2 motores de corrente contínua, um servomotor para o controle do ângulo e alimentação através de bateria. Bom, na comunicação magnética nós utilizamos um módulo de frequência, que é o TDH2433 da Radiometrix. E juntamente com esse módulo de AGF, nós tivemos que fazer a conversão do
ele transmite em TTE, então nós precisávamos conversar com a RS-232 que é diferente, 12 vezes 12. Então tínhamos que usar o MAX 232 para poder fazer essa conversão, principalmente com a comunicação ARR. Estamos utilizando esse módulo tanto no balão, para receber as informações e transmitir ao pico, para poder controlar o balão, fazer o motor girar, o servo subir e descer. E também estamos utilizando junto ao PC, que vai controlar esse balão. Bom, aqui é o fluxograma da parte do LabVIEW. O que o LabVIEW faz? O LabVIEW ele manda comandos para o RF para poder fazer esse controle, aonde vai ser traduzido no PIC para poder virar o comando, ou vai girar o motor, ou controlar o servo. Aqui, dependendo da opção que ele escolher, ele vai girar o motor esquerdo, o motor direito ou o servo motor, dependendo também da opção de como que ele escolheu, se vai girar para trás, para frente. No nosso caso, nós estamos utilizando um comando para traduzir para frente, por exemplo, ele liga os dois motores. Então aqui a opção, ele escolhe tanto o motor esquerdo quanto o motor direito. Então ele vai girar ou no sentido horário ou no anti-horário. No caso de virar para a direita ou para a esquerda, nós giramos o motor no sentido horário e o outro no sentido anti-horário para fazer o giro e girar um pouco mais rápido, com mais eficiência. E no caso da recepção, ele vai receber os valores do tacômetro que já foi falado, para mostrar qual a velocidade dos motores, tanto direito quanto esquerdo. No balão foi desenvolvido um circuito que nele está instalado um PIC, um controlador que vai estar acionando os motores e os servos. Então a gente tem um fluxograma do funcionamento do PIC. Então o LabVIEW ele vai mandar um sinal via RF para o balão, o módulo vai converter esse sinal, o PIC vai estar lento e vai tomar alguma ação. Então, dependendo da ação que ele está recebendo, ele vai estar ligando um motor ou outro, motor esquerdo, os dois, né? Pode estar direcionando o servo para cima e para baixo. E ele também ele fica lendo o tacômetro, que conforme o motor está girando, a hélice vai emitindo um sinal na porta do PIC, então ele consegue apitar quantas vezes a hélice está passando naquele momento, pega a velocidade, e essa velocidade vai ser enviada via RF também para o LabVIEW, que é da parte ali do lado direito. Então ele pode, os motores têm sentidos horário e anti-horário, desligado, o motor direito também pode horário, anti-horário, desligado. E o motor ele tem as três posições, para baixo, central e para cima.